e vamos conversar sobre 3 concepções teóricas importantes para a psicologia: o behaviorismo, a Gestalt e a psicanálise. Nós já vimos que a psicologia ela se instala enquanto ciência, né, ao final do século XIX, com ênfase nos estudos neurofisiológicos e em ambientes laboratoriais. A partir do século XX, novas concepções se desenvolvem e eu inicio falando do behaviorismo, também conhecido como teoria comportamental, comportamentalismo. Tem os teóricos americanos Watson e Skinner os seus maiores representantes. Watson, na verdade, ele não acreditava que o estudo somente por meio da introspecção seria suficiente para a psicologia se estabelecer mesmo como ciência, uma vez que ele entendia que os elementos subjetivos eles eram importantes, mas eles não eram possíveis de ser mensurados. Então, isso não dava a objetividade exigida. Para tanto, né, ele pauta os seus estudos justamente no comportamento observável, no comportamento aprendido. Né? O Watson ele acredita, né, que nascemos todos iguais, com um repertório limitado de respostas destinadas a estímulos específicos e que ao longo, né, da nossa vida vamos aprendendo, né, começando a relacionar, né, essas respostas a outros tipos de estímulo. Então, uma teoria que é chamada também de estímulo-resposta, na verdade, o Watson ele desenvolve o conceito de condicionamento clássico, né, no qual, a partir do estímulo externo, se dá a aprendizagem. Skinner, numa concepção também comportamental, mas diferente do Watson, ele coloca que, de certa forma, o sujeito ele age voluntariamente no ambiente. Então, não é somente, né, o estímulo externo que tem um fator de aprendizagem, mas o próprio comportamento, a própria resposta emitida pelo sujeito. E que, inclusive, um comportamento ele vai se repetir ou não a partir da resposta, do estímulo externo frente a esse comportamento. Então, ele desenvolve, inclusive, os conceitos de reforçamento, reforço positivo, reforço intermitente, punição, né, no caso de quando se queria extinguir comportamentos inadequados, né, que eram considerados inadequados. E se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vê ainda em algumas questões relacionadas à própria aprendizagem, educação, esses conceitos, esses construtos teóricos. Enquanto o behaviorismo ele questiona, né, o estudo da subjetividade, né, entendendo que isso não era possível de mensuração, vem a Gestalt, né, se desenvolvendo também em épocas similares, e que traz justamente o entendimento de que o sujeito, né, o comportamento humano, ele tem que ser entendido de uma forma mais totalitária, né? Ele questiona estudar, né, entender o comportamento humano, estudando os elementos separadamente, né? A palavra Gestalt, ela não tem uma tradução para o nosso idioma, mas a gente pode compreender como forma, como organização, né? E a ideia, né, de que o todo, né, é maior do que a soma das partes, advém desse construto teórico. De forma contemporânea, né, também é desenvolvida a psicanálise por meio dos estudos, né, da prática clínica de Freud, que também é um teórico bastante conhecido, e que passa a se preocupar, a investigar a dinâmica interna, a psique humana, né, também conhecida como psicologia dinâmica. Freud ele passa a descrever, né, as instâncias psíquicas e como que essa dinâmica acontece. No desenvolvimento da teoria, nós temos o que chamamos de primeira tópica, onde ele explica, onde ele
desenvolve os conceitos de inconsciente, pré-consciente e consciente. E anos mais tarde, ele refaz essa conceituação e é o que chamamos de segunda tópica, que é o ego, o id e o superego. Na verdade, Freud ele tinha a ênfase era no estudo de como que os conteúdos, né, inconscientes, que não eram acessíveis, né, ao consciente, ele de alguma forma tinha dinâmica com os conteúdos pré-conscientes e conscientes e determinavam os comportamentos e mesmo as questões relacionais e inclusive o que ele passa a chamar das neuroses. Nós temos aí a expansão da teoria da psicanálise e nomes importantes que foram desenvolvendo aspectos diferentes, né, mas com uma mesma essência, que Lacan, Jung, Melanie Klein, que vão também aprimorando e desenvolvendo a teoria. Na verdade, é importante identificar, saber, conhecer a base, né, desses construtos teóricos, porque foi a partir deles que as teorias e a prática que temos na atualidade em psicologia se pautam. Né? Então, a gente tem práticas não só clínicas, mas organizacionais, na escola, em instituições, e que se pautam, na sua essência, em um desses construtos teóricos. Espero ter auxiliado no seu processo de aprendizagem. Bons estudos e até a próxima!